Se você clicou nesse vídeo, é porque ninguém para de falar essa palavra. Bitcoin. Mas muita gente ainda tem dificuldade para entender o que essa palavrinha de 7 letras realmente representa. Se você é uma dessas pessoas, você está no lugar certo. Você vai descobrir o que é esse Bitcoin, para que serve, se isso tem futuro mesmo. Chegou a hora de tirar todas essas dúvidas. Olá, sou o João Vieira, sou o CryptoMais, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Quer dizer, é só o primeiro, né? Mas com certeza é o primeiro de muitos. A ideia é trazer aqui para você conteúdo de qualidade e informação para você tomar as melhores decisões nesse mercado tão promissor, inovador que é o das criptomoedas. Tudo isso de maneira simples, sem complicação, enrolação, sem nenhuma dificuldade, mas com muito conhecimento para você saber de fato o que fazer com o seu dinheiro. Então chega de papo e bora pro vídeo. Eu não vou entrar aqui muito na questão histórica para não deixar o vídeo chato, mas basicamente o Bitcoin foi criado em 2008 por Satoshi Nakamoto. Até hoje a gente não sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, se esse nome é verdadeiro. Enfim, o que a gente sabe é que essa pessoa ou essas pessoas deram início a uma revolução. Parece até exagero, né? Mas não é não, você vai ver. Esse ano da criação do Bitcoin não foi qualquer um, foi o ano da crise financeira. A crise de 2008 nos Estados Unidos e que depois se espalhou para o mundo. Basicamente, essa crise deixou uma coisa clara. A economia era, e ainda é, centralizada. Isso quer dizer o quê? Poucas pessoas e instituições têm um poder gigantesco. O poder de afetar a vida de milhares, milhões, bilhões de pessoas. As pessoas não eram livres economicamente falando. Não tinha uma independência financeira para tomar as próprias decisões sem depender de outros. Então o que o Satoshi Nakamoto fez? Ele criou o Bitcoin, uma moeda que pretende e realmente dá essa liberdade às pessoas, poder de decisão. Pensa comigo, o que a gente entende como moeda hoje? É o real, é o dólar, é o euro, mas o que eles têm em comum? São moedas centralizadas, dependem de governos para continuar existindo. E são esses governos que tomam as decisões. No caso do Bitcoin não. A gente não tem nenhuma intromissão de políticos ou burocratas. E é justamente isso que faz o Bitcoin tão revolucionário, a independência. Mas tem uma outra coisa, a inflação. E a gente brasileiro sabe muito bem o que é isso, o impacto disso na nossa vida. Nos mercados, os preços estão cada vez mais altos. Nos postos, está cada vez mais difícil encher o tanque. Reajuste do aluguel, então, nem se fala. Está cada vez mais alto. Isso está acontecendo não só aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo. É um fenômeno global. Claro, por causa da pandemia, os efeitos do coronavírus, mas algo mais antigo que isso também impacta bastante. A má influência dos políticos. Mas para a gente entender melhor o que eu estou falando aqui, vamos limitar esse período de tempo sobre esse ciclo da Covid e a influência dos políticos nisso. Eles gastaram mais, passaram a colocar mais dinheiro na economia para ver se movimentava, se tirava esses problemas da Covid e avançava o progresso econômico. Mas isso, por outro lado, gerou inflação. E o real, o euro, o dólar foram perdendo ao longo do tempo o valor. Ou seja, o que você comprava no ano passado com 100 reais, 100 dólares ou 100 euros, você não consegue mais fazer a mesma compra com essa mesma nota de 100 reais, 100 dólares, 100 euros. Pelo contrário, você tem que colocar mais que isso, tem que colocar 120, 130 e por aí vai. Essa é uma explicação simplista, claro, mas só para dar um contexto do que a gente está vivendo e para fazer uma comparação simples e clara. As moedas fiduciárias, que são essas promovidas pelo Estado, e o Bitcoin, que é uma moeda totalmente dependente. No caso do Bitcoin, ao contrário dessas moedas que são incentivadas pelos governos, a gente não tem uma moeda inflacionária, que vai perdendo valor ao longo do tempo. Na verdade, a gente tem uma moeda virtualmente deflacionária. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, o Bitcoin é um ativo escasso. Ele já tem uma emissão de moedas definida. Nem se o exército dos Estados Unidos quiser mudar isso, ele consegue. Vão ser 21 milhões de Bitcoins ao longo dos anos. Pode até pensar, mas é bastante, 21 milhões? Não é não, pensa comigo. Hoje existem cerca de 50 milhões de milionários no mundo. Pensa se cada um deles quiser um Bitcoin. A conta não fecha, 50 milhões para 21 milhões. Tem mais gente querendo do que oferta no mercado. Ou seja, a produção, a criação de moeda é muito menor do que o número potencial de pessoas que podem querer essa moeda. Isso mostra facilmente o poder do Bitcoin e o quão valioso ele se tornou e vai se tornar ainda mais. Pelo fato do Bitcoin ser um ativo naturalmente escasso, ele se torna mais valioso. Claro que isso depende sempre da demanda. Se um ativo for escasso,
mas ninguém quiser, não vai adiantar nada. No caso do Bitcoin é o contrário. Ele é escasso, mas muita pessoa quer. Se você notar o caso do ouro, e aliás muitas vezes o Bitcoin é considerado o ouro digital, justamente por essas propriedades que são bem parecidas entre os dois. No caso do ouro, você sabe, ele é muito difícil de ser encontrado e ele é negociado a preços altíssimos. Por quê? Porque as pessoas dão muito valor a ele. Se um ativo ele tem uma demanda grande, muitas pessoas querem ele, mas ele tem uma oferta baixa, existem poucos no mundo, o preço naturalmente sobe. É a chamada lei da oferta e da demanda. Isso acontece também com o Bitcoin. Guarda isso na sua cabeça. O que é mais escasso é mais valioso. Mas aí você deve estar pensando, pô, mas eu só posso comprar um Bitcoin? Isso é muito caro. Na verdade não, você pode comprar pequenas frações de Bitcoin. São chamados satoshis. Você não precisa gastar uma montanha de dinheiro para conseguir se expor a esse ativo. Esses satoshis são considerados centavos do Bitcoin. Hoje em dia, para você ter uma ideia, você consegue investir em Bitcoin a partir de R$10. Isso depende, claro, da plataforma através da qual você está negociando esse ativo. Tá, você já deve ter entendido as propriedades do Bitcoin, que ele é deflacionário, ele é independente de políticos e estados, que ele é valioso por ser escasso. Mas e aí, ele está em qualquer lugar do mundo? O Bitcoin ele pode ser acessado de qualquer lugar da Terra e ele não é confiscável. E tem mais uma coisa, ele já é considerado a maneira mais rápida, eficaz e segura e até mais barata de enviar dinheiro para outros lugares, de fazer transações financeiras. Para muita gente ele até caminha para ser uma moeda unificada global, ou seja, todo mundo vai fazer transações apenas com Bitcoin, ou se não for apenas com Bitcoin, será principalmente com Bitcoin. Mas é claro que ele ainda é muito novo para isso, ele tem pouco mais de 10 anos de vida, e isso vai demorar um bom tempo para acontecer, se realmente for acontecer. Mas isso me faz chegar a um último ponto, ele só se tornaria uma moeda global se ele se estabilizasse. Hoje em dia, a gente sabe que o mercado de criptomoeda de maneira geral é muito instável. Com o Bitcoin não é diferente. Mas por que ele é tão instável? Um dos motivos é justamente a idade dele. Por ser tão jovem, o Bitcoin ainda não teve o preço realmente definido. O mercado está tentando encontrar uma razão para definir qual realmente é o preço do Bitcoin, quanto ele deve valer. Conforme os anos passarem, esse movimento tende a se amadurecer e o preço ficar mais estável. Mas se por um lado a instabilidade pode ser ruim, que a gente sabe que a queda de um dia para o outro pode variar entre 10, 20, 30, 50%, isso também acontece em uma subida. A gente pode ver disparar esse ativo em questão de pouco tempo de uma maneira impressionante. De qualquer maneira, você tem que saber uma coisa. Bitcoin não tem nada de ganhos garantidos. Ou seja, quem te prometer isso está te colocando numa enrascada. É golpe. O que você tem que saber é que o Bitcoin é instável, vai variar ao longo do tempo. Mas ao longo prazo eu não me importaria muito com isso, porque através de todas essas propriedades a gente vê que o Bitcoin tem muito futuro. E conforme tiver mais e mais adoção, esse movimento de instabilidade vai diminuir, ele vai se tornar mais maduro e seus lucros tendem a ser no longo prazo exponenciais. É claro que é normal as pessoas apostarem, investirem no Bitcoin em um curto prazo, tentando ficar rico de uma hora para outra, dobrando o patrimônio, quintuplicando, fazendo 10 vezes mais. Você tem que tomar muito cuidado com essa estratégia de movimentação a todo momento. Isso é até possível realmente, não estou aqui para falar que não existe, mas normalmente isso é feito por pessoas que entendem mais do mercado, são os chamados traders. Pessoas que têm a capacidade de analisar graficamente o momento em que é melhor comprar, o momento em que é melhor vender. Isso é muito arriscado, mesmo para quem conhece. Então não é indicado para pessoas que, provavelmente como você, não conhecem essas particularidades do mercado. O principal valor aqui, na verdade, é do longo prazo. Esse gráfico, por exemplo, mostra que em qualquer momento, desde a criação do Bitcoin, quem manteve ele sob custódia, ou seja, não vendeu, teve lucro. É claro que a gente percebe muitas quedas ao longo do caminho, mas elas são temporárias. Se você não tivesse vendido em nenhum momento, tivesse estômago para aguentar essa instabilidade, você continuaria tendo lucro e até maximizaria seus resultados. Isso não te impede, claro, de realizar lucros, ou seja, de vender umas partes do que você já ganhou, até para garantir e ter uma forma de recompensa
pelo seu esforço. Mas isso tem que ser feito nos momentos corretos. Se você quiser saber mais sobre isso, deixa aqui nos comentários. Comenta para eu saber o que te interessa aqui no canal. Lembrando que nada que eu falei aqui é recomendação de investimento. A ideia do canal é passar, na verdade, orientação através da educação financeira. Para não cair em nenhum tipo de cilada, você tem que pesquisar bastante, ir atrás de informação, conhecimento. E é justamente essa a missão do canal. Te trazer mais informações e conteúdo de qualidade para você conseguir tomar as próprias decisões. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar sabendo de qualquer vídeo que a gente publicar aqui. E mais uma coisa, dá seu like, isso vai ajudar a gente a chegar a mais e mais gente e aumentar essa comunidade cripto. Eu fico por aqui, valeu demais e até o próximo vídeo.